Professor, uma boa noite ao senhor em um dia que foi tão triste, tão conturbado com todas essas informações, com mais uma surpresa de um ataque tão terrível. Eu quero começar essa entrevista, professor, perguntando quais são as possíveis motivações por trás desses ataques e como eles se comparam também a outros tipos de ataques terroristas pelo mundo. É uma realidade bastante complexa, mas que a gente pode tirar alguns denominadores em comum. Boa noite, Elias. Esse é um evento que pode até ser dito que é uma pandemia global. Se a gente vê o caso do Brasil, até 2019 era um evento a cada 2 anos. E agora a gente está contabilizando números tristes de 2 por mês até. O fato é que a mídia social, como você bem destacou, encerrando o bloco passado, mudou a nossa maneira de interação. As dificuldades do dia a dia para obter renda também tem gerado dificuldade para as famílias estarem próximos aos filhos e garantir uma boa formação moral e ética e acompanhar o que eles estão fazendo no mundo físico e no mundo virtual. Se percebeu nos últimos anos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e já é indício aqui no Brasil, que as pessoas estão sendo cooptadas, grupos de pessoas vulneráveis por circunstâncias de bullying na escola, por não se sentirem bem enquadradas na escola ou na sociedade, não se sentirem motivadas a esse tipo de coisa, acabam sendo objeto de mensagens mandadas para elas, seja dentro dos chats de videogames, jogos online, mas também através do Twitter, do Discord, do Telegram e do WhatsApp, buscando exatamente aproveitar dessa vulnerabilidade e ver nessas pessoas uma fonte de praticar violência para a sociedade como um todo, causar um caos e uma instabilidade como um todo. Não sabemos dizer exatamente quem são essas pessoas, mas há uma clara coordenação, já que os números estão mostrando que há um crescente e, portanto, é de nossa responsabilidade estar mais atento ao que está acontecendo e perceber alguns indícios de pessoas que mudaram o seu comportamento a partir daí, identificar se elas estão ou não propensas a estarem cooptadas para atos de violência que estão também por aí, né? Há um culto à arma, há um culto à violência, há um ódio destinado ao ensino especificamente, aos professores em alguma medida, o que acaba tendo acontecido, né? Essa concentração de alvos nas escolas. Agora, professor, qual que é o papel do governo também em prevenir e responder a ataques terroristas em escolas? O que é que pode ser feito para melhorar essa segurança também, como temos acompanhado em outros países? Sejam esses lobos isolados, que provavelmente estão conectados em rede, como eu disse, ou seja, em instituições, a função do terrorismo é causar uma desordem social, causar alguma pressão, dentre elas por algum objetivo. Uma delas ficou provado na última década, que é vender mais armas, lançar essa imagem de que a sociedade está em perigo e que ela precisa se armar. Mas os estudos mostram exatamente o oposto. O armamento existe para intimidação, é fonte de renda para quem produz e vende esse tipo de coisa, mas é fonte de instabilidade para a sociedade. Os governos são responsáveis, portanto, de garantir o sistema de monitoramento, de vigilância, de tentar desbaratinar esses grupos e essas atitudes e, mais recentemente, tanto dentro da ONU quanto em conversas paralelas, se discute muito a regulamentação da mídia, que deve ser um espaço, sim, livre para manifestação de expressão, mas nunca houve a liberdade de organizar, de propagar crimes, de incentivar crime. Portanto, é necessário uma medida coordenada global para que as plataformas digitais, em especial, assumam responsabilidade e compromisso de ajudar os governos nessa atitude, como o Pedro trouxe aí, de monitorar a rede. Portanto, é preciso coexistir a iniciativa privada, a liberdade de expressão, mas com uma vigilância para prevenir e, de alguma forma, captar esses movimentos iniciais e cortar o mal pela raiz para que ele não se propague e atinja essas pessoas vulneráveis que acabam praticando essas violências.
Professor, como o senhor bem disse agora, né, eu acabei de destacar em relação ao compartilhamento de fake news, há discursos de ódio na internet de pessoas que acham que podem falar aquilo que querem, que não vai ter nenhuma consequência para quem está do outro lado da tela. Nós acompanhamos também emissoras de televisão que, durante o horário de almoço, como se fosse realmente parte do banquete, mostram imagens de pessoas sendo mortas, vítimas de homicídio. Muitas, inclusive, levam para o sensacionalismo esse tipo de situação. E, professor, como é que essas questões políticas, sociais, um ponto tão sério como esse, né? Nós citamos agora também questões como discriminação, podem também estar relacionadas a esses ataques em escolas? Exatamente, Elias, isso não é entretenimento, é responsável mostrar, relatar o fato, mas em especial mostrar como esse fato está atrelado a prejuízos, a dores, a coisas negativas que a sociedade deveria combater, né? Defender exatamente a promoção do bem. Como você chamou a atenção, a sociedade está doente. Indivíduos têm problemas peculiares e, como eu comecei a minha fala dizendo, a circunstância é complexa. Então é preciso captar os estudos que já existem e ter uma rede para identificar o que eu chamei os grupos de vulneráveis. Aquelas pessoas que por acaso estão insatisfeitas com o ambiente escolar porque não se sentiram seguras lá para manifestar a sua expressão, para conviver com amigos e professores, o caso de bullying. É preciso monitorar aqueles que vê a escola como um ambiente feminino, de predomínio de inteligência das meninas que vão bem e, portanto, discutir o feminismo, discutir o machismo, essa causa, né? Esse ódio, esse rancor. É preciso identificar também esses outros fatores que eu citei na fala anterior, do culto à violência, do culto da força, de demonstração de força, de buscar um ego, né, de ficar famoso por esse tipo de ato, seja no âmbito local, seja até em escala global, até tentando transmitir ao vivo, como a gente teve 2 anos atrás, o incidente. Então a responsabilidade, como eu disse, é já pegar os estudos que existem e colocar em prática, para, através da assistência social, psicopedagogia, interno da escola e no entorno dela, né, de toda a sociedade, quais são esses potenciais futuros agressores e tentar resgatá-los, tentar incluí-los numa vida social produtiva, né? Mostrar que eles são sujeitos bons, potencialmente bons e que podem contribuir e que a sociedade não quer simplesmente eliminá-lo, né? Não quer excluí-lo, não ouvi-lo. É preciso, de alguma forma, a palavra correta é o acolhimento, né? A gente está em período que antecipa a Páscoa, que pensa de penitência, né? E pensar no próximo é essa emoção que talvez fica marcado, que eu gostaria de enfatizar. O acolhimento a esses que estão vulneráveis a serem captados para a violência. Olha, professor, há também aí muitas pessoas que acreditam que colocar policiais em escolas ou utilizar de armas seria uma solução. Nós lembramos que já tivemos ataques, inclusive em escolas militares, não é? Ou seja, esse tipo de visão é limitar um problema tão grave, é uma situação que causa também mortes e violência pelo mundo. Agora, nós temos lições que podem ser aprendidas também com países, professor, que enfrentam esses tipos de ataques, como vimos, e, claro, já enfrentaram também no passado? Elias, a pergunta é ótima e tem tudo a ver com o meu ambiente de estudo. A política internacional tem uma expressão chamada dilema de segurança. Ser seguro é ser precavido com um futuro evento que pode acontecer. Armamento, falta de... parece que transmite uma impressão de insegurança e que é fácil ter um ataque. Mas tem um grau de armamento que faz com quem tenha muito interesse de fazer o ataque que vai querer prevalecer. Então ele vai buscar mais armamento, ele vai buscar se organizar, ele vai planejar, ele vai buscar ali uma lacuna para conseguir fazer o que quiser. Os Estados Unidos tentou armar a escola, tentou criar salas de pânicos e o que eles têm percebido é uma violência cada vez maior, absurdamente mais pessoas mortas, armas mais e mais pesadas, blindagem cada vez mais pesada, num custo que está se mostrando ineficaz. Portanto, é preciso pensar numa cultura contra a violência. Armamento em si não vai resolver. É preciso transferir uma sensação de segurança para todo mundo.
Claro, a vigilância, o acompanhamento da rede pode contribuir, mas como eu falei anteriormente, é preciso também que esses praticantes de violência se sintam seguros, não se sintam intimidados pela sociedade ao ponto de arriscar a própria vida matando outras pessoas ou ferindo outras tantas pessoas, porque ele já acha que está excluído, que não tem razão de existir dentro desse mundo. Então, os países têm feito esse tipo de política. Sim, criado mecanismos de acompanhamento, seja vídeo acompanhamento ao vivo, seja patrulhas no entorno, treinando professores e pessoas responsáveis para conseguir uma fuga e conseguir debelar uma pessoa fora de controle, mas é preciso também trabalhar com uma sensação de cultura da paz, né, de cultura do respeito na sociedade como um todo, para que evite esse crescendo, né, a gente possa voltar a um patamar anterior e de preferência melhor ainda, né, com menos e menos violência. Pois é, professor, e para concluir esse assunto também, a gente vê muitas das vezes discursos de ódio na internet e eu quero reforçar que, diferente do que vemos, às vezes ou ouvimos, nem tudo é mimimi. Tudo passa por uma questão social e toda questão social esbarra em cada um de nós. Precisamos levar a sério as redes sociais, precisamos levar a sério assuntos como este, precisamos entender que não são fatos isolados. Um dia em São Paulo, outro dia em Santa Catarina e, se nada for feito, pode ser ao seu lado. Professor, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite ao senhor.